Questão do ITA sobre isomeria. Vamos ao enunciado. Considere as proposições a seguir. Nós temos aí 4 proposições que nós vamos analisar cada uma detalhadamente. Aí ele pergunta: das proposições acima estão corretas? Aí ele quer que a gente marque o item correto. Então vamos lá. Primeiro item diz o seguinte: o alceno C6H12 apresenta 5 isômeros. E aí, será que com essa fórmula C6H12 dá para fazer 5 isômeros apenas? Primeiro, com essa fórmula C6H12, dá para fazer um alceno, mas dá para fazer também um cicloalcano. Um alceno, ele tem fórmula geral CnH2n, ou seja, ele tem IDH, índice de eficiência de hidrogênio, igual a 1. Ele tem 2 hidrogênios a menos do que um alcano. A fórmula geral de um alcano é CnH2n mais 2. Se fosse um alcano, era C6H14. Com 2 hidrogênios a menos, com IDH igual a 1, ou você coloca uma ligação π, que são 2 hidrogênios a menos, aí é um alceno, ou então você coloca um ciclo. Um cicloalcano também tem fórmula geral CnH2n. Então a questão é, será que com essa fórmula C6H12 dá para fazer 5 isômeros para essa fórmula molecular? E outra coisa, ele diz o alceno tem isômero. Sim, mas se for um cicloalcano, também é isômero de um alceno. Então, você tanto poderia fazer alcenos como cicloalcanos. Ora, vamos ver alcenos. 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos esse primeiro alceno, que é o X1N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos o 2, 3, 4, 5, 6. O X2N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos ter também o X3N. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, tanto podia numerar de um lado como do outro. Também daria 1, 2, 3. É o X3N. Então, só com cadeia não ramificada, cadeia normal, deu para fazer o X1N, o X2N e o X3N. Agora a gente poderia fazer, com 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, colocar a dupla aqui, e poderíamos agora começar a variar a posição da ramificação. Tem esse composto, que é o 2-metil pente 1N. Vamos colocar agora a ramificação na posição 3. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aí o 3-metil pente 1N. Vamos colocar na posição 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos ali o 4-metil. Esse último hífen que eu coloquei aqui, ele é opcional. Vou até tirar, porque na recomendação mais recente da IUPAC, ela pede até para não colocar o hífen que une a última ramificação à cadeia principal. Então, 4-metil pente 1N. Não vai pedir para colocar agora na posição 5, né? Não existe ramificação em ponta de cadeia. Se você colocar a ramificação na ponta da cadeia, não é o penteno, é o hexeno. Então, só aí nós já fizemos 6. E a brincadeira continua, né?
Porque agora eu posso colocar a dupla nos carbonos, entre os carbonos 2 e 3. Então, dá para fazer muitos compostos com essa fórmula, né? Eu vou colocar agora entre os carbonos 2 e 3. Lógico que eu não vou fazer todos, que eu não quero passar o dia aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui já é o quê? Ó? O 2-metil pente 2-eno. Ok? Dá para fazer também o 1, 2, 3, 4, 5, o 3-metil pente 2-eno. Ok? E agora o 4-metil pente 2-eno. A numeração começa sempre da extremidade mais próxima da insaturação, porque a dupla ligação tem prioridade sobre a ramificação. Um, 2, 3, 4, 5. Então nós já temos aí agora ó, o 4-metil pente 2-eno. Não vá dizer agora, vamos colocar na dupla para ser o pente 3-eno. Não, porque o pente 3-eno você começaria a numerar do outro lado agora, né? Você tinha que fazer agora com cadeias, com 6 já fiz todos, com 5 todos. Sem considerar que tem alguns aí que tem isomeria cis-trans, né? Ou EZ, que você poderia chamar a configuração EZ. Aqui tem isomeria cis-trans, aqui tem isomeria cis-trans, né? Então ainda tem esse caso, os casos que teriam isomeria cis-trans. Aqui tem isomeria cis-trans, porque ele diz isômeros. Então são tanto isômeros constitucionais, que antigamente eram chamados de isômeros planos, como estereoisômeros, que são os cis-trans ou aqueles que têm carbono estereogênico, carbono quiral, que são os isômeros óticos, ok? Então, com 4 carbonos, a gente poderia fazer agora assim, ó. 1, 2, 3, 4. E nós tínhamos que colocar as duas ramificações aí no mesmo carbono, né? Então, nós temos o 3,3-dimetil but 1-eno. E com 4, será que dá para fazer mais um? Colocando a dupla no meio. 1, 2, 3, 4. É o 2,3-dimetil but 2-eno, né? 2,3-dimetil but 2-eno. É lógico que eu estou fazendo todos porque o meu interesse em qualquer prova que eu estou resolvendo não é marcar o item correto. Alexandre, já dava para ter terminado a questão. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em aprender química a nível de ITA. Isso aqui seria uma questão maravilhosa para uma prova específica na parte subjetiva do ITA. Fazer os isômeros, só alcenos, né? Porque se ele pedisse também o cicloalcano, seria mais ainda. Colocar o nome, dizer aqueles que têm isomeria cis-trans, né? Até dizer se é E ou Z, essas duplas, aqueles que tiverem isomeria cis-trans. Então, bem interessante. E aí, dá para fazer 5? Tem gente que diz, deu para fazer 3, 6, 8, 10, 11, deu para fazer 11. Se deu para fazer 11, deu para fazer 5. Eu particularmente não gosto desse tipo de questão, é já uma pegadinha, né? Mas tem gente que diz, se deu para fazer 11, deu para fazer 5. Mas já lhe adianto logo, o ITA anulou essa questão. Ok? Apesar de que teve alguns comentadores pelo Brasil que colocaram o item correto, esse item como correto. Porque deu para fazer, sei lá, mais de 20. Porque dá para fazer mais de 20. Porque ainda tem agora
alcanos, né? E eu digo, tem que considerar também os que têm isomeria cis-trans. O ciclo alcanos ainda dá para fazer. Então, o item, alguns comentadores marcaram como verdadeiro, eu marco como falso. Porque só ciclo alceno e o ITA também colocou como falso, tanto é que anulou a questão. Não vai ter item correto. Então, o item 1 é falso, ok? E aí, só para eu poder apagar a lousa e continuar a questão, e o ciclo alcanos, de modo bem rápido, viu? O ciclo alcanos que dá para você fazer com 6 carbonos, você começaria, ó. Dá para fazer o ciclohexano, anel de 6. Vá para um anel de 5 agora. Dá para fazer o metil ciclopentano. Vá para um anel de 4. Dá para fazer o 1,2 dimetil ciclobutano, que tem isomeria cis-trans. Pode ser o cis, pode ser o trans. E ainda tem outro aqui, que é o 1,3 dimetil ciclobutano, que tem isomeria cis-trans. Continue se divertindo. Vá agora para o de 3. Sempre 6 carbonos, né? 6, 6, 6, 6. Aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Dá para fazer o 1-etil, 2-metil ciclopropano, que tem isomeria cis-trans. E ainda dá para fazer esse, né, ó. 1, 2, 3, trimetil ciclopropano. E aí, pessoal, dá para fazer 5? Não. Dá para fazer muitos isômeros, porque ele generalizou. Isômeros podem ser isômeros constitucionais ou estereoisômeros. Eu tenho que considerar até também os que têm isomeria cis-trans. Então, só o primeiro item já é um item maravilhoso, porque a gente revisa aqui nomenclatura, revisa isomeria, como fazer as fórmulas estruturais de alcenos e cicloalcanos, que são compostos que têm a mesma forma molecular. Vou agora apagar a lousa para a gente continuar. O item 1, falso. Continuando a questão, segundo item. Existem 3 diferentes compostos. Existem 3 diferentes compostos com a fórmula molecular C2H2Cl2. Pergunta clássica essa. C2H2Cl2. Se fosse só hidrogênio, seria C2H4. C2H4 também, ó, tem 2 hidrogênios a menos do que um alcano, que seria C2H6. Então, isso é um composto que tem dupla ligação. Então, ele diz que tem 3 compostos diferentes. Ora, nós podemos ter esse composto aqui, ó, que é o cis 1,2 de cloro eteno. Cis, porque os hidrogênios e os cloros estão do mesmo lado da dupla ligação, cis 1,2 de cloro eteno. Nós temos também o trans. Agora os hidrogênios e os átomos de cloro vão estar de lados opostos. É o trans 1,2 de cloro eteno. E aí, Alexandre, só dá para fazer 2? Não, esses 2 aí têm isomeria cis-trans. Porque a condição, quando tem dupla ligação, é que os 2 ligantes de cada carbono sejam diferentes. Ok, então ele tem isomeria cis-trans. Mas nós temos uma que não tem isomeria cis-trans, que é esse aqui, ó, onde os 2 átomos de hidrogênio e os 2 átomos de cloro estão do mesmo lado da molécula, que é o 1,1 de cloro eteno. Nem é cis, nem é trans. Então, deu para fazer 3 compostos? Deu. Realmente deu para fazer 3 compostos com a fórmula molecular C2H2Cl2. E tem um falso e tem 2 verdadeiros. Agora ele diz
existem 4 diferentes éteres com a fórmula molecular C4H10O. Vamos lá. Ele diz que existem 4 diferentes éteres com a fórmula molecular C4H10O. Nesse caso, ele restringe, só quer éteres, não é? Ora, pessoal, nós podemos fazer os seguintes éteres. Começar com o metox. 3 carbonos do outro lado. É o 1, 2, 3. É o 1-metoxpropano. Seria o primeiro éter. Dá para fazer agora outro éter. Vamos colocar o etox, que é o etox-etano, nomes oficiais. Temos o metoxpropano e o etox-etano. Com um carbono de um lado e 3 do outro, dá para você colocar mais outro, que é esse aqui, ó. Começando pelo metox, mas aí você não coloca o propio, você coloca o isopropio. Continua com a mesma fórmula, sempre C4H10O, sempre. Agora, ó, a cadeia principal é essa, né? 1, 2, 3. Ó. Nós temos o 2-metox propano. Então, existe o 1-metoxpropano, que o metox está no carbono 1, mas existe o 2-metoxpropano. Já deu para fazer 3. Ele diz que existem 4 éteres com essa fórmula. E aí, dá para fazer mais algum outro? 1 de um lado, 3 do outro. 1 de um lado, 3 do outro. Só dá para fazer 1-metoxpropano e o 2-metoxpropano. E agora 2 de um lado, 2 do outro. 2-eto, que é o etox-etano. Né? Então, esse item é falso. Só dá para fazer 3 éteres com esta fórmula C4H10O. As cadeias principais, nesse caso, é essa. Por isso que é o 1-metoxpropano. Cadeia principal, tanto faz um dos dois lados. Aqui é o etox, etox-etano. A cadeia principal é esta. E aqui é o metox. Nós temos ali o 2-metoxpropano. Então, até agora, itens 1 e 3 falso, o item 2 verdadeiro. Vamos para o último item, item 4. Dá para fazer ali no cantinho. Item 4. Vamos analisar se é verdadeiro ou falso. O trimetilbenzeno tem 3 isômeros estruturais. Atenção, grife aí, isômeros estruturais. A rigor, isômeros estruturais é sinônimo de isômeros constitucionais, antigamente chamado isômeros planos. Não diga mais isômeros planos, isômeros constitucionais. O que são isômeros constitucionais? São isômeros que apresentam uma conectividade diferente entre os átomos. Os átomos estão conectados de forma diferente. Esses éteres aqui são isômeros constitucionais. Dá para você ver que a conectividade dos átomos é diferente. H3CO. H3C, CH2. Esse oxigênio está ligado ao propil. Aqui, esse oxigênio está ligado ao isopropil. Então, a conectividade dos átomos são diferentes. Esses isômeros, né, eles são isômeros constitucionais. Aí, sendo isômeros constitucionais, podem ser isômeros de cadeia, isômeros de função, isômeros de posição, tautomeria ou isomeria dinâmica, ou metameria ou isomeria de compensação. Esses 2 isômeros aqui, ó, são metameria, ou isômero de compensação, porque muda a posição de um heteroátomo. Quando muda a posição de um heteroátomo entre carbonos, eles são metameria, ou isômeros de compensação. Aqui já são isômeros cis-trans, esses 2 primeiros, né? Já não é mais isômeros constitucionais, eles são estereoisômeros. Estereoisômeros do tipo estereoisômeros cis-trans. Agora, então, quando ele diz que o
trimetilbenzeno tem 3 isômeros estruturais, ele está dizendo que tem 3 isômeros constitucionais. Será que o trimetilbenzeno tem 3 isômeros constitucionais ou estruturais? Ora, tem o 1,2, que é o 1,2, ele quer o trimetil, né? O trimetilbenzeno. Ok. Podemos ter o 1,2,3, trimetilbenzeno. Podemos ter o 1, 2, 4, trimetilbenzeno. Podemos ter o 1, 3, 5, trimetilbenzeno. E aí, isômeros constitucionais, só são esses 3? São não. Porque aí são isômeros que têm a mesma forma molecular. Eu posso colocar não apenas o trimetil, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso agora colocar o etil. Aí nós temos o 1-etil, 2-metilbenzeno, né? E aí só agora eu posso colocar o 1,2, o 1,3, o 1,4, né? E ainda tem esse, ó. Ok? Continua com a mesma fórmula molecular. Agora eu estou colocando o propilbenzeno e ainda tem o isopropilbenzeno. Então, deu para fazer 3? Deu para fazer bem mais do que 3, porque aqui lembre-se que tem o 1,2, o 1,3, o 1,4. Aqui tem o propilbenzeno e tem o isopropilbenzeno. E aí aquela coisa, se deu para fazer mais do que 3, deu para fazer 3, aí nós estamos brincando, né? É falso. Por isso que só é verdadeiro o item 2, não tem nem o item com item 2, questão não possui item correto. Não possui item correto, por isso que o ITA anulou a questão, e eu estou de acordo. Essa questão é muito bonita, por isso que nós estamos resolvendo, mas ela não tem item correto. Nós estamos aqui aprendendo muita coisa com ela, mas ela não tem item correto. Com isso, meus amigos, lembrando que entre esses 3, eles seriam isômeros de posição, mudando a posição dos grupos metilo. Já entre esses 2 aqui, eles são isômeros de cadeia, porque aqui tem 3 ramificações, aqui tem 2. Esses 2 aqui são isômeros de cadeia, porque aqui tem 2 ramificações, aqui tem 1. Então, os isômeros constitucionais, como eu disse, podem ser de posição, de cadeia, de função, de tautomeria ou isomeria dinâmica, que é o caso do aldeído e do enol, da cetona e do enol, e da metameria ou isomeria de compensação, que é quando muda a posição de um heteroátomo entre carbonos. Um do lado, 3 do outro. 2 do lado, 2 do outro. Mudou a posição do heteroátomo entre carbonos. Por isso que é metameria ou isomeria de compensação. Questão linda, mesmo não tendo nenhuma alternativa correta. Resolvida a questão.